Atenção desde o começo. Tá dando... A produção tá dando sem som. Agora sim? Voltou o som. Voltou? Tá dando para ouvir? Pessoal do chat, Mandou um joinha aí. pra gente saber. Agora sim. Eu acho que agora a gente tá com som de novo. Bom, então perdeu tudo. E agora aqui. Pronto. Tá. Bom, a gente foi das eleições aí, que a gente tirou um balanço. Uma coisa que chamou bastante atenção, né, foi a direita, a burguesia, aí fazer bastante propaganda do PSOL, né, que despontou aí como uma nova esquerda, né, tomou aí, dobrou de tamanho, não sei aonde, não sei o quê, né, aumentou em 100% o número de prefeituras, né, e ainda tem chance de crescer mais duas, né, então... Mas uma coisa que chama atenção é o vale tudo, né, para eleger aí um parlamentar, né, o tipo de crescimento aí que você aceita qualquer coisa dentro do partido para ganhar uns votos, para ganhar um parlamento, para ganhar aí afagos da própria burguesia, né? Quer comentar? Bom, então a gente estava comentando no início aí, sem som, né? Que a gente, o programa de hoje traz aí essas questões de como que desapareceu todos os problemas, o conflito, as disputas por terras durante esse período das eleições, né? Ninguém falou sobre isso, nem a esquerda, nem a direita, né? Foi um assunto aí que não foi por nenhum candidato, não apareceu na plataforma de nenhum partido aí, nem de esquerda nem de direita, né? As reivindicações, as lutas, né? Que estão aí tão, principalmente esse ano aí, estão sendo tão afetadas, né? Essa questão da luta pela terra, né? Seja indígena, sem terra, questões, né, ambientais aí também, em Pantanal, tudo desapareceu aí nesse período eleitoral, né? Então a gente discutir algum dos principais fatos aí, né, nesse período da eleição aí, o que aconteceu, né? Bom, uma das principais questões foi aí o PSOL, né, que trouxe um candidato contra, que defende aí os latifundiários, né, contra a questão da luta pela terra, né, quando ele se diz contra as invasões, um candidato que, fora Não, outras... candidato não, ele foi eleito. Ele era candidato a prefeito e foi eleito, né, inclusive foi eleito na cidade Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, né, um dos estados aí com maior concentração de terra no país, né, e aí o PSOL elegeu esse candidato João aí Alfredo, né, eu acho que é colocar aqui, mostra o oportunismo do PSOL, né? Como a gente, como eu comecei, o vale tudo. Então, o PSOL colocou um candidato, né, como esse João Alfredo, né, como candidato aí à prefeitura, um elemento da direita, né, ele se coloca contra a reforma agrária, ele se coloca contra ocupações de terra, né, então ele coloca, inclusive, invasões, ele é contra o MST, contra as invasões de terra, né, como ele mesmo diz, né, então é um cara que, a pergunta que fica é o que esse cara estaria fazendo dentro do PSOL, né, e como ele conseguiu se eleger é fácil, o cara com esse discurso é lógico que vai se eleger, né, essa nova esquerda, né, esse João Alfredo se coloca como uma esquerda racional, né, que deve ser a mesma esquerda aí do Boulos, né, que para de falar, como a gente citou aqui, sumiu os conflitos de terra, sumiu os conflitos aí, os despejos, né, durante a campanha eleitoral,
né? E mostra aí, se a produção puder passar as fotos aí que a gente selecionou sobre esse João Alfredo. Então aí, essa é a primeira foto dele, né? Aí você pode, essa foto inclusive é interessante porque mostra o apoio que ele tem dentro do. Não, pode passar a próxima. Essa daí mostra o apoio que ele teve, né? Não é um cara solto, né? Então tá ele ali de azul, né? A cor do PSDB, que mistura com o PSOL amarelo. Mas aí mostra, né? Coloca aí o apoio que ele tinha dentro do partido. Aí o nosso amigo João Alfredo com o próprio Guilherme Boulos, né? Isso foi durante a campanha a governador, né? Que a gente vai comentar em 2018, a gente vai comentar daqui a pouco. Se quiser passar mais umas aí mostra ele também na campanha em 2018. Guardem aí a campanha 2018, que a gente vai comentar aqui também depois das fotos. Aí ele todo feliz, a demagogia ali, né, com a questão do negro, né, toda a mulher. Inclusive depois ele pode comentar que ele também é um defensor aí da causa mais conservadora aí do antiaborto. Bom, eu acho que esse é uma discussão que deve que vem na cabeça, né? Fala assim, não, o elemento, esse João Alfredo é um cara que entrou no PSOL meio quieto, né? E depois tomou conta lá, né? E resolveu no meio da eleição falar tudo, né? Tirar a roupa e se mostrar sem nenhuma carapaça aí, né? Da esquerda, né? Mas o que a gente viu aí pesquisando sobre esse João Alfredo é que ele não é um cara que entrou agora no PSOL. Ele é um dos principais uma das principais pessoas aí do PSOL no Centro-Oeste, né? Ele já foi aí candidato, né? Já foi candidato a governador do Mato Grosso do Sul pelo próprio PSOL, né? Então você viu como a gente viu aí com fotos com o Boulos e tal. Então assim, não é um cara que entrou lá de maneira, né, escondidinho e depois durante a eleição falou, não, ele já está aí concorrendo, não a vereador, né? Tudo bem. Como é que é Ribas do Rio Pardo? É o município. O município aí de Ribas do Rio Pardo não é nenhuma cidade gigantesca aí, né? Mas o cara foi candidato a governador, né? E não é que ele mudou o discurso dele de lá para cá, né? É o mesmo discurso. Inclusive a gente pesquisando é a mesma pauta que ele defendia em 2018, né? Então é o que a gente estava comentando aqui no começo. É o vale tudo, né, do PSOL aí para eleger seus candidatos. Isso é um candidato que a gente achou. Se a gente passar um pente fino aí. Sim. Acho que é bom também ressaltar essa questão, né? Ele já se pronunciou que ele é contra a questão da descriminalização do aborto e contra também a descriminalização das drogas, que são pautas aí, né, elementares da esquerda, né? Então, é um político aí que em nada, né, pode-se dizer de esquerda, né, ataca aí a luta pela terra, a questão do direito das mulheres, enfim, né, e é uma questão que confunde, né, como é que o PSOL, que se diz um partido de esquerda, tem um candidato eleito ainda, né, um político eleito, né, que faz coro aí com a direita, né. Um companheiro aí comentou, os fascistas estão no poder, mas a gente está discutindo a esquerda, porque isso não pode ser considerado, né, uma esquerda, né? Confunde a população com, né, como é que a gente vai falar que é um partido de esquerda que tem os seus representantes aí defendendo esse tipo de política, né? Não é por acaso que ele é eleito, que ele tem um apoio aí da burguesia, né? E não é por acaso que eu acho que o PSOL nacionalmente aí, né, a direita, a imprensa golpista, direitista aí vem afagando o PSOL, justamente por causa desse tipo de... Esse candidato aí seria o melhor exemplo aí do que a gente vem falando, né? Porque a direita afaga o PSOL, né? Bom, tem sempre
aquela pessoa mais ingênua aí, no mínimo, né, mais ingênua, para não falar que está de sacanagem, que pergunta, mas isso também existe dentro do PT, né? Tudo bem, pode até falar, dentro do PT tem muito direitista, né? A própria Bahia aqui tem o candidato ali do PT aí de Itabuna atua contra os indígenas, né? Mas dentro do PT tem tem o MST, tem o próprio movimento indígena dentro do PT ali organizado, né? E essas alas aí existe um combate aí contra esse tipo de figura aí dentro do PT, né? Tem uma base muito grande, uma base social de trabalhador, né? E o partido não vai tanto para a direita aí para atacar os trabalhadores, né? Já no pessoal, você pega que nem o pessoal não só no Mato Grosso do Sul, né? Mas quem vai contra esse candidato aí dentro do PSOL? Ninguém. O cara está aí mais de 2 anos dentro do PSOL, saiu candidato a governador e ninguém fala nada, né? O cara sai candidato. Imagina se a burguesia resolve aí dar o aval para ele governar o estado, né? Já vai começar aí pela cidade aí minúscula de Ribas do Rio Pardo. Mas é o cara que foi candidato aí a governador, né? Então mostra, assim, uma sem uma base social, ou com uma base social na classe média, né? Não entre os trabalhadores, não entre os movimentos de luta pela terra, não é que esse elemento vai para a direita, ele vai para extrema direita. Daqui a pouco ele está reprimindo aí duramente os movimentos de luta pela terra, né? Como daqui vai defender também que a mulher seja presa porque fez o aborto, defende aí que aqueles traficantes que tá com um negocinho de maconha lá seja jogado aí numa prisão durante vários anos. Então, é um elemento aí infiltrado. E assim, o que hoje mais chama atenção não é o cara entrar no PSOL, tá isso de maneira escancarada, o cara sair candidato a governador, agora é prefeito de uma cidade aí, né, com a pauta contra o aborto, contra a mulher, um latifundiário que defende, que é contra a luta pela terra, que chama de invasão, ataca o MST, né, e o cara tá aí tranquilamente dentro do PSOL. Não tem ninguém falando em caçar, né, a candidatura dele, expulsar ele do PSOL, coisa nenhuma, né? É o vale tudo das eleições, né, que esquece aí todas as pautas, os conflitos, tudo é bom e bonito, gabinete do amor, gabinete do latifúndio do amor aí também que deve ter, né? Então acho que mostra aí o caráter, né, o papel do pessoal nas eleições que o partido vem tanto batendo aí na tecla, né? Que essas candidaturas, né, ir para segundo turno em São Paulo, né, é a burguesia, né, pegando a sua escolhendo qual a esquerda que ela quer, né? Então essa esquerda racional aí tem que ser denunciada, né? Tem que ser combatida e não tem como aceitar, né? Que elementos desse apareçam ainda, né? Como se fossem de esquerda, né, levando aí para a população a pauta, defendendo a pauta da direita. Uma outra que eu acho que é importante colocar. O PSOL elegeu até agora 4 prefeitos, 100% a mais do que em 2016. E desses 4, um é esse cara. Né? Então tem que ficar de olho nos outros aí, né? Porque aí mostra o crescimento, né? A imprensa vai lá e faz uma grande propaganda. O Sérgio Moro, né? O pessoal agora é uma esquerda relevante, né? Toda a direita golpista aí elogiando o crescimento do pessoal. Né? Então, assim, por que crescer dessa maneira, né? Qual que é o que eles falam, né? O PCO não cabe numa Kombi, né? Mas para quê? Né? Ser muito grande, mas com esse tipo de elemento. E ver com que eles estão enchendo a Kombi deles, né? Porque... A Kombi deles é latifundiário, é o Bolsonaro lá, o outro candidato lá de Várzea Grande, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, né? Várzea Grande no Mato Grosso. Um candidato a vereador que era abertamente bolsonarista, usava aquele chapéu de boiadeiro, tudo. Então, assim, a Kombi do pessoal aí tá cheio. Não é Kombi, né? Que agora eles cresceram muito, né? Então, com o ônibus deles, que se pode falar, tá cheio aí
de elemento da direita ou da extrema direita, né? Então é um negócio que tem que ser denunciado, né? Inclusive para quem duvida das críticas, né? Quem às vezes fica com dúvida que o pessoal é muito duro, né? Faz críticas muito duras ao pessoal, né? Mas isso daí mostra, né? Que não tem nada de duro. O PCO pega até leve com o PSOL. É. Que é o que a esquerda tem que se unir, né? Mas não dá para se unir em torno, né, de uma política que vai aí. Como é que você vai defender a mulher com um cara? Como é que você vai defender a luta pela terra com um elemento que não só é latifundiário, né, como parte das terras dele está dentro de um assentamento. Né, o cara foi lá e grilou terra de dentro de um assentamento. Então tem que ser denunciado, isso daí é né, uma jogada suja, um oportunismo eleitoral muito grande do PSOL, né, e é um negócio aí que tem que ser denunciado. Isso tem tudo a ver, né, que eu acho que a gente escolheu essa primeira pauta, justamente para dar início aí no nosso, acho que seria o tema principal, né, do nosso programa, que é a despolitização total das eleições, né? Sumiu, não teve mortes, não teve violência, não teve despejo durante as eleições, acabou tudo, né? Inclusive a reforma agrária foi feita durante as eleições. Quer comentar? Exatamente, né? A gente estava vindo aí num período de forte ataque aí, né? A questão das terras indígenas, da questão da destruição dos assentamentos, e de questões também aí ligadas à mineração, enfim, né, a queima da Amazônia, do Pantanal, e essas pautas, né, como a gente já reforçou aqui, simplesmente desapareceram, né? Do contexto político aí, né? Então ficaram totalmente em segundo plano, né? A esquerda aí também abraçou aí a pauta da direita de ficar tentando convencer o eleitor de que a questão era asfaltar a rua, era dinheiro para educação, para saúde, que inclusive nem se tem, né? Os municípios estão aí falidos, e de fazer uma política aí oportunista e eleitoreira, e todas essas questões ligadas à terra, as questões ambientais, a questão indígena, foram apagadas, né, nas eleições. E isso, como consequência, né, como não teve um combate, uma denúncia, acabou favorecendo a própria direita. Então, os partidos aí que foram os grandes vencedores das eleições municipais em 2020 foram os partidos dos latifundiários, né, os partidos aí que estão se aproveitando de toda essa questão aí de avançar sobre as terras indígenas, né, que é o DEM, PSD e PP, né, que são os partidos do latifúndio. Aberta, assim, PMDB, tem outros partidos que são ligados aí aos latifundiários, mas esses três, que teve um crescimento expressivo aí durante essas eleições, são os mais abertamente do latifúndio. Inclusive, não só fazem parte da bancada ruralista, né, que é a maior bancada do Congresso Nacional, como na sua maioria aí, né, a maior parte dos seus parlamentares fazem parte da bancada ruralista, quase que a totalidade, que é um pouco diferente em outros partidos, mas esses partidos também são articuladores aí não só dessa parte institucional, mas também de formação de milícias no campo, né? O DEM, né, como o Ronaldo Caiado, que é um pistoleiro aí, um assassino no campo, conhecido aí do estado de Goiás, né? Outros que a gente pode elencar aqui uma lista muito grande, né? Que são pessoas ligadas ao DEM, né? Ao Democratas, ao PSD, que é o Democrata, né? É um racha do DEM, o PSD, né? Que é da Cátia Abreu, né? A Cátia Abreu é uma das fundadoras do PSD, né? Que puxou aí uma bancada de latifundiários aí, né? Para ser base do governo do PT, mas isso não muda, né? Apesar deles apoiarem o governo do PT, eles não, né, entrarem na base, né, do governo, isso não muda as características deles de formar milícias no campo, né, de formar, como é que se fala, articular os ataques aí contra os assentamentos, né? São partidos que estão dentro do governo Bolsonaro, tem ministério, né? Então acho que
Esses são, não sei se colocar assim como os grandes vencedores, mas são os partidos que mais cresceram aí, que ganharam prefeitura, né? E eu acho que a pauta que a gente inclusive colocou isso daqui, para falar que isso, a direita e a própria esquerda está falando que quem ganhou, os vencedores é o centro, a centro-direita, né? Uma direita civilizada, né? Então foi a centro-direita e o pessoal que despontaram aí nas eleições. O pessoal a gente já viu aí porque despontou, né? O candidato bolsonarista, latifundiário, contra a luta pela terra. E esses outros aqui que a gente acabou de citar, PSD, DEM, PP, que estão sendo colocados aí como uma centro-direita, uma direita civilizada. A gente vai chamar aqui o ACM Neto de direita civilizada. É dono da Bahia aqui, né? Cheio de latifundiário. Né? O partido dele rachou para apoiar o Bolsonaro. Né? Tem o próprio Ronaldo Caiado, que eu acho que é a maior expressão aí dos latifundiários, né? De formação aí de grupos de milícias no campo contra a luta pela terra. Né? Tem aquele Jerônimo Gorgen lá, que é do Rio Grande do Sul, é o cara que atacou os quilombolas, né? Que articula aí dentro da bancada ruralista para acabar com as áreas quilombolas. E outras áreas a gente pode citar aí. Se isso é civilizado, a gente fecha a porta, porque o que seria o que não seria não seria civilizado, né? O próprio Onyx Lorenzoni, que é um latifundiário do Paraná, também, né, que é o braço direito aí, agora está meio apagado, mas fez parte aí do governo Bolsonaro, né? Então, esses seriam a direita civilizada, né? Não dá para ter nem um pingo de ilusão quanto a isso, né? Então, essa, essa direita civilizada aí vai ser a mesma direita que vai atacar os sem terra, que vai atacar os indígenas, né? Que vai manter essa política aí de destruição né, do campo aí, sem dúvida nenhuma, né? Então, isso era uma questão que devia ter sido tratada e denunciada pela esquerda, né? O pessoal fez onde lançou seus candidatos, né? Porque é uma questão fundamental aí, de importância, que agora a gente vai ter aí essa direita aí, né? Assumindo aí as prefeituras, os vereadores e atacando, dando continuidade aí aos ataques, né, no campo aí. Não tem nenhuma ilusão que isso vai melhorar, né? Pelo contrário, né? A gente vai provavelmente, com certeza aí, ver uma piora da situação aí no campo, né? Vê, a esquerda está para apoiar o Eduardo Paes do DEM no Rio de Janeiro. Né? Imagina se isso é uma direita civilizada, né? Pelo contrário. Bom, e nas eleições, eu acho que é fruto, né, disso, isso seria uma consequência das eleições despolitizadas, de tudo isso que a gente viu, é que não se ouviu falar, né, de nenhuma pauta para a reforma agrária. Né? Foi colocado aí, quilombola elegeu não sei quantos parlamentares, indígena para tudo quanto é lado foi eleito. Quilombola, né? Quilombola, acabei de falar. Quilombola, sem terra, né? Um monte de. Né? A gente estava até vendo aqui, uma companheira do MST se elegeu em Minas Gerais, um monte de coisa aí. Né? Mas isso não se refletiu na discussão, né? No que foi pautado as eleições. Né? Como a gente falou aqui, a esquerda ficou pautada nas eleições aí, rua, lâmpada, né? Até ou pautou os latifundiários aí. Imagina quais foram as propostas desse candidato, do cara que foi eleito aí do PSOL, fugiu o nome dele. O João Alfredo. Né? Imagina qual foi o que a discussão que ele colocou aí nas eleições. Então, assim, foi um negócio completamente despolitizado. A própria campanha do Boulos, que é do MTST, né, que deveria defender a pauta dos trabalhadores sem teto, né, colocar aí abertamente contra os despejos, usar o espaço, né, vamos falar, se a burguesia deu espaço para ele, usar esse espaço para lutar, colocar uma pauta aí contra os despejos, né, de organização aí dos trabalhadores. O que a gente viu é que não teve absolutamente nada nessas questões, né? A Força Nacional aí dentro dos assentamentos ninguém falou nada,
né? Prisões aí ninguém falou nada. Ocorreram um monte de despejo durante as eleições, também ninguém falou nada, né? O pessoal da LCP, né, sendo atacado lá, sendo preso, né, na rua aí com, né, o cara vai lá reclamar que estão falando que ele é o assassino da polícia. Aí ele vai dar parte na polícia, ele é preso, né? Então assim, isso não, ninguém falou nada, ninguém falou da. Tem sempre também o besta que vai falar, mas isso não é para ser discutido no município, mas o que vai ser discutido no município? A parte da população sendo atacada, sendo despejada, jogada na rua e a gente discutindo se vai asfaltar ou não É. ali um bairro, né? Aí o cara vai lá e faz o gabinete do amor, faz uma proposta de né, o orçamento solidário, umas coisas que as prefeituras estão quebradas e não. Inclusive, essa é uma coisa que o partido vem colocando. A primeira pauta de tudo quanto é candidato que fosse minimamente honesto com o que ele está falando, não fosse puramente demagogia, seria o fora Bolsonaro. Porque se você vai defender a saúde, você precisa tirar o Bolsonaro. Se você quer defender a população contra o coronavírus, precisa colocar pelo menos um presidente lá que fala que existe o coronavírus, né? Que não é uma gripezinha, né? O Bolsonaro estava aí repetindo que ele acertou lá atrás, porque a gripe foi uma gripezinha, não matou quase ninguém, só matou aí 160, 170 mil pessoas, esse tipo de coisa. Então, assim, a primeira assim, pautas da luta pela terra, contra os despejos, tudo isso daí. A primeira pauta que deveria ser colocada aí para a população dentro do programa é o fora Bolsonaro. Se a gente não tirar o Bolsonaro, absolutamente nada aí das prefeituras vão acontecer, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ninguém se colocou nada abertamente aí de uma pauta para os trabalhadores do campo, né? Seriam coisas, quando se falou foi coisas extremamente superficiais, né? Não se falou, não entrou na raiz do problema, né? A questão dos despejos, ninguém falou nada, né? Que não pode ter despejo, ninguém falou abertamente, né? Que tem que proibir os despejos. Exatamente, a questão das áreas indígenas que estão sendo destruídas aí também, apesar de ter uma demagogia aí com a questão dos indígenas, né? Os indígenas não se teve em nenhum momento aí defesa, né, dos direitos, das questões indígenas ou sem terra, né? Então, realmente bem preocupante, né, que a, o que parece é que eles tentam esconder essas questões, porque isso talvez não fosse popular, o que não fosse a esquerda colocando esses temas, ela fosse perder votos, né? Então é bem estranha essa posição, né? E isso pode ter uma repercussão bem grande também aí, o que a gente vai esperar das eleições aí para daqui 2 anos para governador e para presidente, né? A gente vai esconder todas essas pautas, né, e eleger alguém aí, né, que nesse meio tempo isso não vai melhorar a vida de ninguém, né? Esse acho que é o o ponto principal do debate, né? Não se ganha, entra nas eleições para ganhar um cargo, como a gente viu aí com o João Alfredo aí do sendo eleito. Então o cara é eleito com qualquer discurso, né? Demagogia para a esquerda ou demagogia para a direita. Imagina qual foi a pauta de reivindicação mesmo desse João Alfredo. Até uma falha aí que a gente deveria ter olhado os santinhos dele, aí as propostas dele. Não se apresentou um programa de lutas para os trabalhadores, um programa, né, para fazer propaganda dentro dos trabalhadores, para organizar, né, os trabalhadores, para se aproximar, né, desses movimentos aí de luta pela terra, movimento indígena, absolutamente nada. Ficou em coisas aí extremamente superficiais, né? Que não. Inclusive, assim, é o que você falou. O cara, ele quer ganhar voto, quer que a imprensa afague ele lá, né? Faça propaganda dele. Então, ele não vai com propostas reais para os trabalhadores. Ele vai com questões assim. É preciso defender o que a gente ouviu aqui em Porto, né? Ou não só em Porto, né? Mas não está mais próximo. Mas assim, em defesa do indígena, né? Tipo, defesa o quê, né? Vai contratar segurança particular. Ou um zagueiro, né? Sei lá. O que vai ser feito? Não se colocou uma pauta, né? Para aproximar os povos indígenas, né? Contra as invasões de terra, né? Contra a mineração em terras indígenas.
contra a aprovação do marco temporal aí pelo STF que eles estão guardando, né? Formação de grupos de autodefesa, né? Já que o Estado não faz nada, os indígenas têm que defender suas terras. Esse tipo de proposta ficou totalmente apagada, né? Inclusive, a gente aqui em Porto, que a gente conviveu de perto, onde teve uma série de despejos aí nos últimos 2, 3 meses, né? O silêncio foi total. Não se falou absolutamente nada né? Só fala, se não me engano, do despejo, eu não ouvi nada. Eu olhei as propostas aí dos candidatos, não tem absolutamente nada. Mas aí o cara fica falando isso aí, fazer política com o coração, né? Defender o, o oprimido, coisas que gerais que não, né, não ataca a burguesia, é lógico, a burguesia vai lá, usa o pessoal para tirar voto do PT, de um candidato que tem a cara do MST, né, que é tirado da campanha. Exatamente. Então fica aí, né, essa questão de que para as eleições aí municipais, para a questão, né, do campo, da indígena, questões ambientais aí foi extremamente ruim e teve aí a esquerda contribuindo aí para essa situação, já que não fez o seu papel de denunciar aí, né, todas essas questões, aproveitar esse espaço aí e, né, ficou fazendo demagogia, né? Então a gente vai agora ver aí a consequência disso, né? Essa política só fez o quê? Que é o que a gente sempre fala. Essa é a política da frente ampla, né? Se alia aí com essa direita, limpa a barra deles, né? Porque imagina, se você é uma liderança aí do MST, uma liderança indígena, uma liderança aí da luta por moradia, e você aparece abraçado com aquele escrápula, com aqueles nojento da política tradicional, né? Imagina, se a esquerda começa a aparecer com o Eduardo Paes lá se abraçando contra o Crivella e contra o fascismo. Você está limpando a barra de um cara desse. Imagina se a esquerda civilizada, a direita civilizada aí como o Ronaldo Caiado. A esquerda começa. Porque o Ronaldo Caiado teve atrito com o Bolsonaro, né? Porque ele foi um governador científico. Né? O Bolsonaro negava e ele era científico. Então, assim, a esquerda vai lá e ajuda esse cara a limpar a barra dele, né? Um cara que é visto aí pela população como um sanguessuga, né? Um vampiro aí, né? Que mata os trabalhadores no campo, organiza aí, né, milícias aí para atacar os trabalhadores sem terra, os indígenas, né? Então, esse cara aí, a esquerda vai lá e abraça ele, né? Vai lá e não denuncia ele, né? E aí quem ganha é um cara, né, ganha essa esquerda, a direita civilizada. E que vai fazer a mesma política da direita não civilizada, né? Que Exatamente, porque se você ir lá e tirar toda aquela fumaça que a esquerda joga em torno do cara, né, o cara é um sanguessuga, né? Vai estar lá defendendo os interesses da burguesia, né? Sem nada de novo ou de diferente nessa direita civilizada. A direita é direita, né? Não tem essa... Ó, aproveitar para dar um alô pro pessoal do chat aqui, agradecer o pessoal que participou aqui, mandou mensagem, Renata Diniz, Rude Pride, para que postar só tendo Face, Andréa Teles, deixa eu ver quem mais aqui, Vitor Coimbra, Zé de Rodrigues, Marcos dos Santos, agradecer também o superchat aí do Para Que Postar Só Tendo Face. Muito obrigada aí, companheiro. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém aqui. Bom, enfim, todo mundo que participou aí do chat, que está assistindo aí, né? Uma boa tarde aí para todo mundo. Bom, acho que tem algumas perguntas, será que dá para... A produção vai deixar a gente responder? Acho que dá tempo. E a companheira coloca, enquanto isso, todos os estados, mesmo em meio à pandemia, e sendo que o STF deu decisão que estava proibindo despejos de moradia em locação, mas governadores estão retirando MST de terras. Eu acho que esse é inclusive governadores da esquerda, né, que a gente viu aí, teve muito despejo. E na Bahia teve despejo,
né? Então, eu acho que esse é a discussão. Para fazer demagogia, né? Para seguir a lei, né? Uma decisão judicial, os governadores vão lá e atacam. Inclusive, assim, os despejos aumentarem durante o período eleitoral é meio que a cobrança de uma fatura, né? A eleição está chegando, os governadores, né, os parlamentares aí buscaram apoio, né? Buscar dinheiro aí na burguesia, buscar apoio da burguesia, né? Aí a burguesia cobra a fatura, fala, eu posso apoiar você, mas você precisa dar um jeito aí, como é o que a gente viu. Inclusive, um bom exemplo é aqui em Porto Seguro, né? Que a gente teve aqui o despejo do projeto Mangabeira, outro A projeto. tentativa, né? A tentativa do despejo foi. Isso ficou claramente uma cobrança, eleição se aproximando, a família que é dona ali financia políticos locais. Aí um juiz honesto lá, um juiz, ele só pegou lá o papel e falou: precisa fazer o despejo aqui, né? Que é uma área. E aí o cara foi lá, isso é meio que a cobrança de uma fatura aí para, né, o cara ser indicado aí para juiz, para o cara ser, para o parlamentar aí ser receber apoio, né, de setores da burguesia. Então por isso que inclusive que proibir o despejo não vai funcionar, né? Porque eles vão arrumar uma forma, a direita vai arrumar uma forma de cobrar essa fatura, né? Ele financiou o político, né? O político ali é como se fosse um cachorrinho dele, né? Então ele vai cobrar lá, vai dar ordem para o cara fazer. Então não é por acaso que inclusive a pandemia aumentou muito e conforme foi se aproximando das eleições, os despejos aumentaram ainda mais. E no campo maior ainda, né? Porque no campo as coisas acontecem aí de maneira mais escancarada, né? Já até o final do ano ainda a gente vai ver muita coisa, né? A gente já está com vários alertas aí de despejo que estão sendo denunciados essa semana, né? A gente vai tratar disso no programa na semana que vem, então por isso não percam. Em Cajamar teve de domingo para segunda teve despejo. Então o negócio tá. Bom, acho que o nosso tempo aqui tá se encerrando, né? Acho que é fazer o merchan final aí. Bom, então não percam, né? Quarta-feira que vem, próximo programa de índios, sempre às 16 horas, né? E também fiquem ligados aí na próxima programação, né? Na sequência, aqui o Jornal da 5, é isso? Né? Vai começar dentro aí de instantes, então não saia aí da transmissão 24 horas, né? E até quarta-feira que vem. Agradecer a todo mundo aí do chat, né? Agradecer quem vai ver o programa. Isso. E até a próxima quarta-feira, às 16 horas, programa de índio, programa da Causa Operária TV, que aborda as questões de luta pela terra, questões indígenas, questões quilombolas, questões ambientais, né? Então, não perca. Boa tarde aí, pessoal. Não tem nem essa carreata de moto, né? O que é carreata de moto? Não.